Vamos falar o quê? Do tarifaço? Isso, Tarifaço. boa ideia. Vamos falar do tarifaço e dos impactos? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu lembro que no final do ano passado, meados ali do ano passado, a gente fez um episódio que a gente falou um pouco sobre a visão de como seria a cripto nos próximos anos, o que esperar em 25, etc. E a gente até falou um pouco sobre essa mudança de visão do próprio Estados Unidos sobre o mercado cripto. Tinha uma expectativa de regulação do Donald Trump sobre o cripto, sobre criar uma reserva, né, também. E que até quando o Trump ganhou, deu uma explodida no Bitcoin. E aí, de repente, tipo, jogaram água na fogueira, tarifaço. O que aconteceu, Baiano? Bom, não é bem assim também, né? Não é que jogou água na fogueira, não é que o Trump está jogando contra. O Trump está fazendo o jogo dele, né? É o jogo dele. Ele foi assim no primeiro mandato também, ele, né? Talvez não tão maluco, mas foi. Ele teve também essa mesma pegada, mas assim, importante falar que não é bem uma água na fogueira, né? Mas é como o mercado se comporta em relação a alguns movimentos que acontecem. Então vamos como diria meu grande amigo Marlon, vamos pro partes, né? Então vamos lá. Eleição de Trump, e a gente comentou isso. Ele é pró-cripto. Então, lógico que ele faz bem para o mercado cripto. Tá junto com o Elon Musk. E ele faz bem também, Fábio, no sentido assim, ele está propondo, né, e aí vamos pro partes, né? Então, ele propondo uma reserva de Bitcoin, né, para que o governo, né, e os estados tenham uma reserva em Bitcoin. Por que isso? Para diminuir a dívida pública, né? Porque uma vez que você tem, né, um ativo que é escasso e que tende a se valorizar ao longo do tempo, e você tem ele como reserva dentro do seu tesouro ali, né, você tende a amortizar a dívida que você tem. Que existe uma dívida pública gigantesca de todos os países, de todos os estados. Se a tua reserva rende é mais do que o que você paga de juros, a sua dívida diminui. Diminui. É basicamente esse cálculozinho básico, e sempre foi a ideia dele, e isso está saindo. Agora... Mas foi meio frustrado essa notícia Perfeito. que aconteceu, né? É o que eu ia comentar. Agora, um tanto frustrado. Por quê? Imaginava-se que, quando ele falou, porque ele não entrou em detalhes, ele falou, não, vou fazer uma reserva Bitcoin. Make America Great Again. Tal. E todo mundo, vai estourar. Vai estourar. A demanda vai voar lá em cima. Eles vão comprar Bitcoin. Aí, quando não saiu, não. É assim, tudo que é Bitcoin que foi... que ele foi... eu queria achar o termo certo, né? Foi pego em esquemas fraudulentos, sim. em esquemas, em crimes, foi usado em crimes. Confiscado. Foi confiscado, obrigado. Estava fugindo aqui o confiscado, obrigado. Todo o Bitcoin que foi confiscado... Ele né? foi roubado de novo. Que foi todo esse Bitcoin que foi confiscado e que o governo recuperou, ele vai para a reserva. Então, ao invés de a ideia de ele comprar e tal... Aí não gerou demanda. Não é isso. Ele vai só... Pelo menos assim, ele não vai vender. Ele fez um pump and dump. Ele comprou na baixa, falou que ia regularizar, subiu e vendeu. Acabou. Igual o Elon Musk fez com a Doge. Comprou a centavos, bombou pra caramba, subiu, ele vendeu, comprou o Twitter. Tá não, ali, mas ele não vendeu. Manipulação. Não vendeu. Vai saber, é manipulação. Sabemos, Esses caras manipulam o mercado pra mas... caramba. Pra mim, o Elon Musk comprou o Twitter com a Doge. Mas eu já falei isso aqui. Mas não tem prova. Não tem como saber que se ele vendeu, assim como até então ele não vendeu Bitcoin. Ele não vendeu, mas o tio dele vendeu. Na Web3 não dá pra você saber. Então. Dá. O cara de El Salvador deve ter ficado né? bom, né? Deve ter se dado bem, né? Que é bem transparente, né? Tem esse lado que às vezes o pessoal do bloco que não entende, né? Mas tem umas baleias movimentando ali, mas os caras não compram de pouquinho. Dentro do mundo cripto ali, assim, você não sabe quem é aquele address, né? Sim, mas você consegue saber a movimentação que tem naquele address. Exato, ele é aberto. é transparente. Mas o problema é saber de quem era. De quem é, o dono. Mas uma vez que você sabe quem é o dono, acabou. Mas se o Trump criou uma carteira escondida na VPN na casa dele... Não tem negócio de VPN dele. Assim, é uma wallet, ninguém sabe quem é o dono. Não tem, né, uma associação. Claro, que é o dono. Né? Até que alguém descubra, né? Mas esses ativos confiscados, sim, se tem um trace de que foi
confiscado, que foi para uma tal wallet que pertence ao Sim. governo, e esses não foram vendidos. Então. Né? Então, assim, e não foram vendidos mesmo. Uhum. Então, estão lá. Historicamente falando, teve 2 pontos importantes pra caramba no mundo cripto, que foi exatamente quando pegaram o Ross Ulbricht, que foi o cara que fundou o Silk Road, e o cara estava preso até agora, porque pegaram todos os bitcoins dele e leiloaram os bitcoins do cara. Então, nesse momento que o governo americano apreendeu esse ativo e leiloou, praticamente assim, ele validou aquilo como algo... Ele tipo, De certificou valor. que aquilo tem valor. Sim. Porque senão o governo não ia ter vendido. Tanto que o Draper comprou milhões de... Que é um baita do investidor de lá, de bitcoins naquela época, entendeu? Mas por que Esse- que bota para leilão e não vende a mercado? Então, mas assim... É isso que não me faz muito sentido. Mas foi um tipo. ponto importante nesse momento da cripto, porque o cara que fundou o Silk Road, prenderam esse cara que ele tinha praticamente assim um OLX, vamos dizer que Livre, era... 100% livre. Era um mercado que a pessoa podia comprar e vender de tudo ali, um classificadão, né? Praticamente regular, que as pessoas vendiam drogas, vendiam armas, encomendavam documento falso, algumas coisas assim. E esse cara foi preso por conta disso. Montaram um puta do esquema. É legal, se você procurar o documentário que fala do Bitcoin, sempre conta a história do Ross Ulbricht. E aí pegaram esse cara por conta de um e-mail que ele tinha feito. E os Bitcoins que foram recuperados ou confiscados, né? Eles praticamente leiloaram esses Bitcoins. Praticamente validando aquilo como um ativo, tipo, Sim. se leiloaram, quer dizer que o governo aprovou aquilo. Não ia leiloar algo que fosse É o que é estranho. ilegal. O estranho é eles não terem vendido a mercado e terem leiloado. Porque acho que na época nem existia ainda muita exchange, essas coisas todas. Era um negócio tão incipiente, né, Well? Porque você, E- é a mesma coisa, você tipo, confisca as ações. Acho que já tinha exchange, mas enfim, é um modus operandi do governo também. Vai para leilão, né? Tem, não sei, não entendi. Aí faz Mas mais sentido, longe de mim querer concordar com o Trump, mas faz mais sentido, de fato, manter como uma reserva. Uma reserva de mercado. Então, assim, eles criaram essa reserva, né? Faz mais sentido. Ao invés de esses tipos de ativos confiscados, agora, Bitcoin confiscado, ao invés de eles venderem, né, leilão e tal, eles vão manter como dentro da reserva. Então foi um pouco frustrante nesse sentido, porque quando ele anunciou, acreditava-se que o governo ia começar a Ia gerar comprar. demanda e a gerar demanda ia ser demanda. absurda, né? Isso, só que quando saiu, pelo menos essa também, deixa claro, é a primeira proposta. Pode ser que venham emendas. Uhum. Né? Mas essa primeira proposta é de pelo menos não vender o que está confiscado. O que está confiscado vai para a reserva. É isso. E foi um tanto frustrante, como você falou.